Olá, boa noite a todos. Vamos começar aqui mais uma live. Olá, Lia Mendonça, chegou aqui. Bruna. Vamos aguardar o professor William Santos Ferreira, que ele já chega também. Vocês estão me vendo bem? Vamos aguardar o professor chegar. Vou aproveitar e já colocar aqui o tema da live de hoje. Obrigada, Lia. Obrigadão. Thaís, chegou. Laís, Valquíria. Deixa eu colocar aqui, fixar o nosso tema. Vamos aguardar aqui o professor entrar. O professor acabou de entrar. Professor William. Ele acabou de enviar aqui a solicitação. Só um minutinho que ele já vai entrar. Só um minutinho que acho que ele está entrando aqui. Olá, professor Olá, William. boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso Elas Convidam. Um prazer estar aqui. Muito Muito obrigado. obrigada. Uma satisfação enorme, grande honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E o professor Fábio Vitor, nosso querido amigo também entrando. Professor, muitos amigos aqui já entraram. Vamos começar. Eu só vou fazer aqui uma breve apresentação sua, Pois não. professor. Um resuminho aqui do seu currículo, professor William. Mestre e doutor pela PUC São Paulo, professor concursado da graduação, mestrado e doutorado da PUC São Paulo, professor de curso de graduação e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário da PUC São Paulo, advogado militante também, né, professor? Muito. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. E para falar desse tema que é tão debatido, né, não só para os processualistas, mas tão importante também para a advocacia como um todo. Também sou advogada, como falei para o professor hoje cedo, fiquei feliz com a escolha desse tema, conheço o seu tema, o seu texto sobre ele, já tive a oportunidade de lê-lo. Doutora Regiane também já entrando aqui, tive a oportunidade de lê-lo. Inclusive, o seu texto ele foi inspirado em um outro texto publicado na RT, de sua autoria também. O professor tem um texto no livro que fala sobre agravo de instrumento e um artigo na RT que foi citado na decisão da STJ. Né? Então, professor, para nós começarmos a nossa live, eu gostaria que o professor começasse falando um pouquinho sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias. O nosso CPC de 2015 mudou bastante a sistemática do CPC de 73, então gostaria que o professor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Bem, em primeiro lugar, Fernanda Zambrotta, primeiro quero agradecer o convite do Elas no Processo, sempre parabenizando vocês por essa iniciativa que vem tendo um papel de destaque, não só aqui nessas lives, mas já vinha sendo construído por meio de diversas iniciativas, desde encontros que ganharam áreas nacionais, como também publicações, como desenvolvimento de trabalhos científicos, enfim, albergado também por iniciativas do Instituto Brasileiro de Direito Processual, enfim, do qual eu tenho a honra de ser um dos vice-diretores. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse importante marco também, mais uma vez, em que Elas no Processo vem apresentando não só grandes temas de processo, mas grandes processualistas. E o que vocês vêm desempenhando esse papel, a gente que já
tem esses encontros, esses marcos, desde os fóruns permanentes de processualistas civis, não é? E que nós temos debatido, nós, um grupo grande, o Fred Didier, o Zanetti, enfim, seria injusto falar Mitidiero, todos. Então, muita gente, Cássio Carpinaro Bueno, a diretoria do BDP, enfim, todos, Alexandre Freitas Câmara, enfim, todos os nossos amigos que vêm apoiando tanto essa iniciativa dos jovens processualistas, como também das processualistas, jovens também, como você, e nesse papel importante desempenhado aqui. Então, para mim é uma satisfação poder estar, quando eu recebi o convite, recebi com muita felicidade para poder estar aqui hoje. Falar de recorribilidade, ela é um marco interessante, porque quando houve a discussão, inclusive os primeiros encontros regionais para discutir o anteprojeto do Código de Processo Civil, depois projeto, mas no sentido anteprojeto, havia todo um questionamento em relação à recorribilidade. Por quê? Porque a recorribilidade, ela tem é a velha questão. Decisões interlocutórias são recorríveis ou não são recorríveis? A melhor maneira de se tratar disso de uma forma mais geral é dizendo que há uma escolha, sim, em grande medida, em relação à recorribilidade. Porque ela pode se dar de uma maneira concentrada com a sentença, ou ela pode se dar de maneira não concentrada, como era a grande opção, a grande no sentido de extensa opção do Código de 73. Mas, como eu dizia, a ideia, portanto, era uma redução dos recursos. E nessa proposta, houve uma tentativa de enumeração, já no anteprojeto do Código de Processo Civil, uma enumeração dos cabimentos das hipóteses de recorribilidade. E com essa escolha por esse caminho pontual, a enorme parcela da doutrina já dizia: vamos cair no problema de 1939. 1939, nós tínhamos, claro, com outro contexto, mas tínhamos hipóteses casuísticas que deram enormes problemas, e o Código de 39, com peculiaridades, ele tinha tanto problema que ele já se autodenunciava, né? Porque ele já criava a hipótese, foi o reconhecimento legal, no artigo 810 do Código de 39, do princípio da fungibilidade, ou seja, a recorribilidade era tão polêmica naquela época que havia, inclusive, a possibilidade, quando houvesse divergência doutrinária e jurisprudencial, então um código que já nasce em 39, já fazendo isso, então veio o Código de 73 para dizer agravo para interlocutória, apelação para a sentença. E essa era a definição, só que o volume de recursos era muito grande. Como eu dizia, no anteprojeto, houve a escolha. É incrível que poucos sabem, mas o número de hipóteses no trâmite no Congresso Nacional chegou a 25 incisos. 25 incisos. Que sofreram aí um tratamento de emagrecimento e passaram a ser 13. Né? Essa questão é muito importante descrevê-la, porque é óbvio que havia uma escolha política. E isso já era possível se imaginar. Só que a recorribilidade, como ela foi colocada no Código de 39, ela era por hipóteses, houve a escolha assim também com uma redução para as 13 hipóteses. Bom, disso nós já sabíamos de uma coisa. Qual foi a escolha brasileira? Foi de recorribilidade de interlocutórias pelas hipóteses escolhidas, e quando não tivesse nas hipóteses escolhidas, seria no âmbito residual por apelação. Aqui já está o primeiro problema da recorribilidade, já vou concluir para a gente poder passar para a próxima, mas aqui já está o primeiro, a sementinha do grande problema que ia se instaurar. Por quê? Porque eu primeiro preciso ir nas hipóteses de cabimento do agravo, não sendo agravo, cai para apelação. Ora, muitos diziam, então agora a apelação passou a ser regra. Regra em que sentido? Porque, não, tudo menos o que está previsto. Bom, peraí, mas então é primeiro o que está previsto na pauta, para então ser exceção. Então, ela é residual, ela não é a primária. A primária é caber agravo, só que em algumas hipóteses. Agora, se quiserem dizer,
a maior quantidade de hipóteses imagina que será para apelação. Aí tudo bem, mas que ela primeiro é recorribilidade, é cabimento de recurso, é a escolha do código. E a sua pergunta eu concluo, para a gente poder ir debatendo os outros itens, da seguinte maneira. Quando eu estudei esse assunto e cheguei a algumas conclusões importantes, na minha opinião, era que no Brasil o Código de 2015 teve sim uma preocupação com a redução de recursos, tem uma preocupação sim com a racionalização, tem uma certa inspiração na experiência e na justificativa trabalhista de que só há recurso ao final, salvo hipóteses graves, aí teria impetração do mandado de segurança, podemos falar disso daqui a pouco, mas qual é o problema? Na Justiça do Trabalho nós temos uma peculiaridade, concentração de atos processuais, e essa concentração, ela permite uma racionalização muito grande para fins de recorribilidade ao final. Ao passo que um código que tem uma estrutura dilatada de recorribilidade, ele opta sim por esse caminho que nós acabamos de falar, só que ele tem um problema que nós já vamos tratar, que é no tocante à recorribilidade. Então o que eu diria é que a recorribilidade no Brasil é toda decisão interlocutória cabe recurso. Agora, qual é uma outra questão? E talvez esse seja o mote para as nossas próximas questões. Exatamente. Inclusive, quando entrou em vigor o código, inclusive antes de entrar em vigor, né, já na época da sua vacância, havia aquela grande discussão, não são mais recorríveis, agora limitou a recorribilidade. Na verdade, não. Permaneceu a recorribilidade das interlocutórias, porém, em recursos diferentes. Antigamente era o agravo para... Em 73, no CPC 73 já estava aquele agravo para muita coisa, para não dizer para quase tudo, né, professor? O agravo retido era utilizado naquelas hipóteses bem escassas, acabávamos usando o agravo de instrumento para tudo mesmo. E aí o CPC de 2015 veio e trouxe essa possibilidade, limitou um pouquinho, e aí foi onde começaram os debates, né? Porque com o rol do artigo 1015, começamos a debater o que faríamos. Isso os processualistas começaram a fazer, e os advogados, quando o código entrou em vigor, então, nós também ficamos assim numa situação complicada em como refazer quando se tratasse de hipóteses não previstas no artigo 1015 e que eventual apelação não socorresse o problema, né? E aí o professor também tratou disso no seu livro, ainda antes, no seu texto, ainda antes da decisão do STJ. Sim, sim. Tudo começou, Fernanda, com a minha preocupação. Eu num primeiro momento, logo que o código veio, eu tive um convite para escrever sobre isso no comentários que você fez, gentil referência da Saraiva, que é coordenado pelo Cássio Carpinello Bueno. Eu escrevi no volume 4, e era sobre apelação e agravo. Então, convite que depois não me arrependi, foi maravilhoso trabalhar junto e com uma obra excepcional. Só que eu me arrependi pela extensão, né? Porque depois que eu descobri, eu só estava tratando só da apelação e do agravo, só, uma coisa básica. E na forma... coisa pouca. E isso já antes do código de 2015. Para 2015, para 2016, a ideia era essa, eu já trabalhava esse assunto. Aí eu me lembro que, estudando muito esse caso, eu me preocupei muito com isso que você acabou de comentar, que era, bom, mas espera aí, como é que nós vamos definir? Então fica pelas hipóteses do código e acabou. Que era uma tendência primária, assim, na época do anteprojeto. Não, vai ser a hipótese. Só que aí, como eu disse, reduziram-se em grande quantidade as hipóteses, e aí a grande questão era taxatividade. A palavra taxatividade entrou com toda a força, porque era a previsão, claro, enumerando, se excepcionalmente era apelação, claro que eu teria ali um rol, porque senão não teria como não estabelecer isso. Então, sim, tem essa questão. Só que aí, nesse momento em que a doutrina começou a tratar do assunto, criaram basicamente 3 teorias. A primeira teoria, que dizia que não cabia nada a não ser na hipótese literal do código, e, portanto, do código ou de legislação extravagante, claro, ou então eram as hipóteses, e se tivesse uma situação concreta, impetração do mandado de segurança. Era a primeira teoria. A segunda era aquela que defendia que não era hipótese para mandado de segurança, mas sim
você tinha que identificar a partir, pelo menos não trabalhava como primeira solução, e sim com hipóteses em que a legislação, na leitura do 1015, nós teríamos nos incisos uma interpretação. Um exemplo clássico dos primeiros de ponta a tratarem desse assunto foram meus amigos o Fred e o Leonardo, sustentando, inclusive, dentre várias hipóteses de interpretação, uma interpretação que congratulava, por exemplo, uma equivalência com a arbitragem. Essa foi marco, inclusive os primeiros casos do STJ, diga-se de passagem, foram nessa linha, dizendo que, por exemplo, se jurisdição, a arbitragem era definida e, portanto, o indeferimento cabia a hipótese de agravo, se jurisdição cabia, na competência não faria sentido se esperar até o final do processo para depois, em apelação, impugnar. E essa hipótese não estava congratulada entre as hipóteses legais. E aí se dizia, não, então, neste caso, se jurisdição cabe, o contexto de atribuição de jurisdição, que é uma divisão de trabalho, cabe ainda por esse sentido. E aí vinha uma interpretação que alguns preferiram chamar de extensiva e outros chamar de analógica. Era a segunda teoria. A terceira... E aí gerou uma nova discussão, porque uns não concordavam com a analógica, outros com extensiva. Não, exatamente. E aí tinha uma terceira situação em que dizia que não cabia recurso, ainda teve uma última situação em que cabia recurso, mas aí cabia uma tutela de urgência antecipada para já dar uma solução imediata para casos urgentes. E nesta hipótese, então, você ficaria aguardando o final para depois, então você fazia uma antecipação da tutela recursal da futura apelação. Mas aí você ficaria esperando. Enfim, eram as três teorias, basicamente. Tinha uma última também que tentava interpretar o parágrafo único do 1015, no sentido de que como ele liberou para a execução e para o inventário a recorribilidade geral, identificariam-se ali algumas hipóteses que também seria possível. E por quê? Porque como não teria apelação, pelo menos não a apelação tradicional, aquela apelação decorrente da impugnação de uma decisão de mérito, então você teria então, essa ocorrência. Bom, essas eram as teorias. E eu confesso que eu olhava para aquelas posições, que foram as primeiras, diga-se de passagem, e me incomodava, porque eu olhava e falava, ok, mas por que a doutrina está encontrando outras hipóteses? E eu chegava à conclusão, ela está encontrando outras hipóteses porque é inadmissível você esperar até o final para definir uma competência relativa. O tribunal nunca vai anular um processo, ele nunca vai anular um processo por incompetência relativa. Aí eu pegava e falava, ok, então eles têm uma posição, mas o que está nutrindo, o que está estimulando essa interpretação é a interpretação ampliativa do inciso que trabalha com arbitragem, ou é uma questão de inutilidade futura da apelação? E eu olhava o que a doutrina falava, dos exemplos clássicos, como esse que eu acabei de citar, e eu via a inutilidade. E eu olhava para aquilo e falei, peraí, mas então a doutrina ela está indo para um caminho positivo, mas a fundamentação não está nesse critério. E eu estudando o assunto, eu cheguei na posição, a gente tem que dizer, do professor Barbosa Moreira, do José Carlos Barbosa Moreira. Carlos Alberto é o filho dele, também ilustre processualista. O José Carlos Barbosa Moreira, o professor José Carlos Barbosa Moreira, no seu clássico, volume 5 da editora do Comentários ao Código de Processo Civil da editora Forense, ele dizia algo que sempre me orientou muito. Ele dizia o seguinte, recurso não pode ser visto pelo passado, por uma visão retrospectiva. Recurso tem que ser analisado sob uma perspectiva futura, porque recurso é aquilo que vem para o futuro. O que melhora a tua situação? Claro que você olha assim porque você teve um prejuízo, ou então por isso que você vai buscar uma melhora. Então isso é chamada visão prospectiva do interesse. Ele dizia, a parte tem interesse quando, numa visão prospectiva, a situação dela pode melhorar. Se a situação dela não pode melhorar, ela não tem interesse recursal. Eu olhei para aquilo. A visão é futura. Ok, vamos lá. Aí eu pensei, digamos que eu tenho um caso cujo recurso de apelação é inútil. Por quê? Porque ao chegar no final, pereceu o objeto. Não existe mais o objeto.
Uma Não, como, testemunha urgente, por exemplo. por exemplo, uma pessoa que, eu dou o exemplo no meu livro, eu dou o exemplo da perícia. Uma perícia num imóvel que vai ser desapropriado e demolido, com urgência. Você vai falar o que para essa pessoa? Então, neste caso, eu olhei ali e falei, peraí, e isso eu escrevi, até foi engraçado comentar esse assunto, porque eu participei de uma dissertação numa banca na USP, e uma aluna, para falar sobre as hipóteses, uma aluna para falar sobre o cabimento das hipóteses de agravo, ela foi estudar a minha posição. E ela disse, inclusive o professor William já não falava nisso apenas em 2015. Ele falava isso num livro que ele escreveu sobre a reforma do CPC em 2000. Ele dizia que não cabia, nas hipóteses que tinham um problema do agravo, não cabia um recurso inútil, porque recurso inútil, recurso não é. Então ela foi me lembrar que eu tinha essa ideia concebida, pré-concebida lá. E por que isso? Porque recurso, para mim, o interesse, não é apenas um requisito, como nós aprendemos, via de regra, na graduação, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso, chamado juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, a gente aprende interesse como um requisito que o recorrente tem que cumprir. Mas ninguém trata de um interesse como um direito do recorrente. Porque o que adianta você ter um recurso inútil? Então, interesse não é só um requisito que te exigem, é um elemento que se liga umbilicalmente à recorribilidade, tanto no requisito como no direito. Direito de recorrer. Então, nessa perspectiva, eu liguei os dois assuntos e com esta posição eu procurei interpretar, eu vou só ser bastante objetivo, mas a ideia era, se interesse é necessidade mais utilidade, necessidade é porque você precisa alterar uma decisão. E utilidade é que ela, quando alterada, ela vem em condições para te dar o bem da vida que você tem o direito e for reconhecido por decisão. A partir disso, eu tenho um sistema, e aí é que vem o que você começou a pergunta pelo ponto essencial da nota, que é da recorribilidade. Se a recorribilidade ela vem na hipótese do código para todas as decisões interlocutórias, a minha pergunta é, se toda interlocutória cabe recurso, o CPC pode prever um recurso inútil? Se a resposta for não, porque inclusive ele violaria a própria lei, porque ele mesmo diz que o recurso tem que ser útil. Portanto, ele não pode dar um recurso e dizer que é inútil. São duas hipóteses incompatíveis. Então, o recurso tem que ser útil. Ora, a partir do momento que eu tenho o rol do 1015, aparentemente não encontro lá. Vou para a apelação. Só que eu me lembro na apelação que eu só vou poder recorrer depois. Quando ele for apreciado, se o objeto dele estiver esvaziado ou muito danificado, ou seja, atingido, eu vou ter o quê? Um recurso inútil. E se eu vou ter um recurso inútil, é uma contradição entre os próprios termos. Este foi o primeiro desafio, encontrar o problema no segmento da apelação. O primeiro item. Agora, o segundo item, se você quiser, a gente pode tratar, que é, a partir dessa questão, o que fazer para encontrar dentro das hipóteses de cabimento do 1015 uma hipótese para dizer que lá está previsto. Aí seria uma segunda etapa do nosso raciocínio. Sim, eu gostaria sim, professor, mesmo porque o seu raciocínio foi brilhante, ao meu ver, inclusive fazendo um link com a Constituição Federal e o nosso CPC, no artigo 1º do CPC, não precisaria, né? Mas ele já trouxe uma norma falando que é regida pelas normas constitucionais e nós temos amparo na Constituição para isso. O professor pode falar, não vou dar spoiler do seu ensinamento. Obrigado. Não, mas eu achei brilhante, bem, além de coerente, realmente não parece lógico deixarmos que recorra-se na apelação a algo que, quando chegasse lá, já teria perdido objeto. O que eu achei interessante também, professor, o senhor vai falar isso quando fala desse seu raciocínio, sim, é que nós não entramos nem naquela discussão da interpretação extensiva e nem da interpretação ampliativa, analógica. É uma interpretação à luz da Constituição. Que está na lei. Exatamente. Então, como você bem colocou,
primeiro eu encontrei a zona de incômodo. A partir do momento que eu encontrei, eu tenho um dever, e me parece que o grande problema é quando a gente começa a partir de um sistema sem olhar a teoria geral que o instrui. Porque a partir do momento que eu entendo o que é interesse, o que é recorribilidade, eu vou reconhecer que um recurso não pode ser inútil. Porque se ele for inútil, o recurso ele não é. Então, ou é recorrível ou não é. Então é a primeira etapa. Chegada nessa hipótese, nós teríamos uma apelação inútil. Aí eu cheguei num outro elemento. Bom, eu vou aceitar. Eu vou aceitar a taxatividade e vou aceitar que o legislador escolheu que a minha hipótese, que eu estou presumindo, ela, em laboratório, por exemplo, a perícia que vai perecer, a testemunha que pode, de uma idade muito avançada, N questões que nós podíamos aqui colocar, e a jurisprudência vem. Por exemplo, um outro que é incrível, é uma situação em que você tem, por exemplo, uma decisão sobre honorários periciais. Se ela ficar para o final, o perito então não pode cobrar, né? Mas peraí, como ele não vai cobrar se é título executivo? Pô, mas se eu não posso impugnar, como é que ele... Então, é uma situação que fica sem sentido, porque o perito pode executar, mas eu não posso impugnar? Então, eu só estou dando mais um exemplo. Então, essas que é menos sobre a vida, é mais sobre um dado econômico, mas que mostra um radical problema. E aí, sim, eu pensei, aí eu pensei o seguinte, bom, então, se eu aceitasse a apelação, porque a minha ideia é aceitar literalmente aquilo que estava previsto no primeiro momento. Se eu aceitar isso, a lei estaria afastando do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, porque eu teria uma hipótese que é uma hipótese não admitida no nosso sistema. E aqui eu queria, se você me permite, colocar um ponto que foi muito... Eu venho participando de muitas bancas. Meus colegas de várias universidades vêm me convidando para, justamente quando fala de agravo e cabimento, tem me chamado para participar da banca. E eu tenho visto, claro, respeitabilíssimas posições em torno da adoção do mandato de segurança. E o argumento que poderia afastar-me até do que eu digo, a apelação é inútil. Se ela é inútil, o inciso 35 do artigo 5º diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Logo, se a lei diz que cabe um recurso, ela não poderia estar no sistema de recorribilidade transformando esse recurso em inútil. Por isso, eu digo, então, a primeira conclusão é cabe recurso. A segunda deveria ser apelação. Mas a partir do momento em que ela é inútil, eu só tenho que fazer uma interpretação conforme. Porque ou eu tenho uma inconstitucionalidade, ou eu tenho uma hipótese, então, que leva à lesão ou dano irreparável, que é o inciso 35. Então, qual é a interpretação conforme? Que a legislação disse, e outras hipóteses literalmente previstas em lei. O inciso 35 do artigo 5º é lei. Constituição Federal. Então, como a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, e essa mesma lei me diz que cabe recurso, e quais os recursos que eu teria na pauta? Apelação e agravo. Logo, pelo inciso 35, eu me reintroduzo no 1015 por meio do seu último inciso, que é especificado em lei. Olha que detalhe interessante. Vários países que só têm a chamada apelação, apelácio, etc., têm hipóteses residuais, sabe quando? Quando há risco de perecimento. Eles aceitam as interlocutory appeals, eles aceitam decisões de apelação interlocutória. O Código de Processo Civil... Exatamente. Então, eu dizia... O que está acontecendo com esses sistemas? Eu não estou copiando sistemas estrangeiros. Só que os sistemas estão reconhecendo que nós temos limites. E esses limites estariam nessa questão. Então, aí ele volta pelo inciso 13, e aí só tem um argumento que, por um princípio ético de debate, eu preciso enfrentar. E eu enfrentei. Tanto que meu trabalho começa falando desse item, que é: se tiver mandado de segurança, eu poderia resolver o problema. Então não teria lesão. Então alguns dizem, então William, acabou. Então o problema não é esse, o problema é impetrar mandado de segurança. Que tem posições respeitáveis nesse sentido. Muito respeitáveis. Aí, o que acontece? A meu ver, há um equívoco.
Porque se eu preciso do mandado de segurança, e o mandado de segurança vai julgar, a minha pergunta é, não esqueça, porque tem muita gente, já foi assim antes. Não foi não. Porque no Código de 73, quando o agravo era interposto na primeira instância, e todos vocês, e eu também não participei do Código nessa etapa, mas a interposição do agravo era na primeira instância. Até chegar no tribunal causava dano. Então o que as pessoas faziam? Interpunham o agravo e impetravam o mandado de segurança junto para decisões preliminares. Só que vale lembrar, o mandado de segurança era só para a obtenção de uma tutela de urgência provisória, mas o recurso era agravo. O que nós temos hoje não seria isso, porque o mandado de segurança teria a utilização não como recurso, mas julgando tudo, ou seja, o mérito já, por exemplo, se disse, tem que ter perícia, concedo a ordem. Se ele dissesse isso, teria apelação? Não. Então, como é que a lei poderia estabelecer uma apelação que ela é inútil ao contrário? Deixa eu explicar melhor. Se cabe a mandado de segurança, na inutilidade não caberia a apelação. Então, como é que a lei pode dizer que cabe nessa hipótese? Então, em outras palavras, o mandado de segurança, primeiro, ele não está previsto no Código de Processo Civil em nenhum dispositivo. O sistema de recorribilidade não utiliza o agregar do mandado de segurança. Segundo, o mandado de segurança ele tem um problema seríssimo em termos sistêmicos recursais. 120 dias para impetração. Não, essa colocação, com todo respeito, ela mostra a inadequação substitutiva da categoria. Porque eu não poderia dizer que algo só vai ser recorrido depois e transformar interlocutórias em recorríveis por mandado de segurança em 120 dias. Então, eu teria um problema nos 120 dias. Uma outra questão, a competência, o juiz natural, porque vários tribunais, o regimento interno define a competência do mandado de segurança. E o mandado de segurança teria órgão competente diverso do órgão competente do agravo e também do órgão competente da apelação. Então eu chegaria numa loucura sistêmica de levar o local de conhecimento para uma matéria que não é aquela. Além disso, eu precisaria citar a parte contrária, eu precisaria intimar o Ministério Público, eu teria que trabalhar em cima de questões de ilegalidade e, evidentemente, daquele contexto tradicional do direito líquido e certo, que não é o elemento que nós estamos trazendo aqui para fins de recorribilidade, tudo isso. E aí eu me permito pelo menos uma reflexão sobre a perspectiva econômica. A distância, qual é a menor distância entre dois pontos? Porque se eu usar o mandado de segurança, e alguns dizem, William, nós não escolhemos, é verdade. Só que a minha pergunta é, se nós ficarmos entre a minha posição de agravo e a posição de mandado de segurança, a pergunta é, qual é o dano para o sistema do mandado de segurança? Além de todas as questões que eu coloquei, inúmeras. Então eu pergunto, você escolhe dentro da sistemática homogênea, uma sistemática que corrói o sistema enquanto solução? Porque alguém vai dar, isso é indiscutível. Todo mundo concorda que alguma coisa precisa ser feita. Agora, você vai para o mandado de segurança em que cria esse equívoco sistêmico e com um detalhe final, que me permitiu, inclusive, isso está no meu trabalho, que foi o que mais me estimulou a defender essa posição. O sistema de precedentes. Não entendi, William. Vou explicar. O sistema de precedentes, a brasileira, que eu estou falando do sistema geral, ele é trabalhado em cima do quê? De uma racionalização do recurso especial e do recurso extraordinário. E essa racionalização é para quê? Para nós termos uma lógica no sistema e não subir todas as matérias. Ao mesmo tempo, eu teria o cabimento de recurso especial e extraordinário com vários filtros por conta do volume. Muito bem. Isso está tudo muito bem tratado no CPC. A minha pergunta é, o que cabe contra mandado de segurança impetrado em tribunal? Negado. Recurso ordinário. Recurso ordinário. Então, olha que maravilha. Primeiro, eu vou desvirtuar todo o sistema e ainda vou pegar esse sistema e colocá-lo numa hipótese que vai caber um recurso que vai levar para o STJ e para o STF todas as matérias. Aí sabe o que é o detalhe? Com apoio constitucional, será que a arquitetura constitucional desenhada não é para caminho? Ou seja, é aquilo que, de novo, agora eu me lembrei de novo do Barbosa Moreira, para fazer uma homenagem a esse grande processualista, dizendo o seguinte,
ele falava assim, o Brasil, e via de regra em processo, mas o Brasil é pródigo numa coisa. Ao invés de trabalhar os problemas na causa, fica tentando remediar pelos erros originários, criando mais problemas e tendo que dar vários remédios para efeitos colaterais. Então, para mim, é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando do efeito colateral se adotássemos o mandado de segurança. Claro que terão outros temas que nós podemos tratar, mas basicamente era essa a minha posição para não entender o mandado de segurança como um remédio natural. Ele não é. Ele é excepcionalmente sim. Cabe, inclusive é constitucional. Ele é um writ constitucional. Agora, nós não podemos pegá-lo e usá-lo como tábua de salvação para dizer que o sistema de recorribilidade vai ser salvo por ele. Por quê? Porque quando ele entra, ele ingressa com ele é um fenômeno instrumental de tal maneira que ele significaria, por exemplo, uma verdadeira bomba atômica, muitas vezes para resolver coisas que você resolveria com o estilingue. Então nós ficamos criando um sistema totalmente complexo por causa disso. Então por isso que para mim não cabe mandado de segurança, e aí tem a resposta dada pelo inciso 35 do artigo 5º, que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça a direito, porque, como você bem disse, começa o CPC também como direito fundamental com essa característica, ou seja, o nosso código desenhou dizendo: eu não tenho disposições aqui inúteis. E mais, eu até, numa arguição que eu tive numa banca, eu permiti melhorar ainda mais o meu argumento com o seguinte item. O Código de Processo Civil não tem um dispositivo que diz que o sistema tem que ser observado com eficiência? Qual é a eficiência na comparação entre a interposição de agravo de instrumento e a interposição de mandado de segurança? E para fechar, os argumentos de estrutura de um sistema de justiça. Agravo de instrumento, via de regra, não tem sustentação oral. Se impetrasse mandado de segurança, todos os mandados teriam sustentação oral, quebrando todo o paradigma, chegando ao ponto das hipóteses que o Código elegeu do 1015 para caber agravo, não teria sustentação oral. E olha que ele pediu para ter agravo. Ou seja, ele tratou como precisamos resolver esses casos. Aí eu pego, quebro o galho, escolho o mandado de segurança e vou dizer, os que o legislador escolheu, não cabe sustentação oral, salvo no caso de tutela provisória. Sim. E de decisão de mérito de interlocutório. Tirando essas, as outras não. Só que aí o que o nosso legislador escolheu, que tem que recorrer imediatamente, não teria sustentação oral. E todo o mandado de segurança de todas as outras interlocutórias teria. Eu, respeitosamente, não posso entender que esse sistema ganha coerência e um compromisso. Lembrando, aqui eu queria aquela posição de sistema que tem uma harmonia e um compromisso entre a coerência sistêmica. E isso não me parece guardar coerência sistêmica com a teoria da recorribilidade. Sim, exato, professor. Agradeço muito. Temos aqui vários elogios, vários amigos entrando aqui também. Professor, nosso querido amigo Maurício Cunha acabou de entrar, a Fernanda Gomes. Ô, Maurício, um abração. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele teve uma live aqui, tem 2 semanas atrás, professor Becker, Benigna, Nossa. Fernanda Gomes, Camila Vitória, muitos amigos, professora Flávia Rio, muitos amigos aqui. Abraço para todos, grandes amigos mesmo. Grandes amigos, saudade de todos. Não tivemos FPPC esse ano, presencial. Ainda pior, exatamente. Não tivemos FPPC, mas não tem problema, as lives nós estamos conseguindo falar bastante sobre o processo. Muito. Professor, tem mais 2 pontos que eu queria ver com o senhor. O primeiro agora, assim, diante de todo o debate que houve sobre o CPC, né, veio o STJ em dezembro de 2018 com a decisão a respeito da nomenclatura famosa e polêmica taxatividade mitigada, mas que entendeu pela aplicação, utilização do agravo, quando verificada a inutilidade da recorribilidade da decisão por razões de apelação ou contra razões de apelação. Então, sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu deixo a taxatividade para o final, porque esse termo... assim, é engraçado, eu vou aqui confidenciar uma coisa para você, e para todos que estão com a gente. Eu, quando escrevi sobre esse assunto, eu tinha 2 grandes preocupações. Primeiro,
a responsabilidade de dar uma posição e quase um senso assim, puxa, mas estou eu falando uma outra corrente, uma outra posição, será que cabe essa hipótese? É a primeira. E a segunda, e essa mais incômoda para mim, foi a taxatividade. Porque aí foi assim, na hora que eu cheguei nessa hipótese, eu falei, e agora? Eu estou quebrando com a minha teoria, eu estou quebrando a taxatividade, eu estou impedindo a taxatividade, e aí eu cheguei a uma conclusão, e eu fui e voltei com a palavra taxatividade umas 4 vezes. Eu falei assim, eu não vou falar de taxatividade. Eu falei, mas como eu não vou falar de taxatividade? Se eu estou assumindo uma posição, eu tenho que falar de taxatividade. Aí eu falava de taxatividade. Aí eu falava, aí chegou uma hora que eu falei, eu vou falar. E aí quando eu decidi que eu vou falar, eu vou escrever. E aí eu olhava a taxatividade e falava, peraí, mas aqui tem uma peculiaridade. Qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, quando cabe a hipótese 2015, se você não recorre, preclui. E quando, embora eu vou deixar esse ponto da preclusão para o final, mas quando você tem essa hipótese da taxatividade, preclui. E quando a apelação, não pode precluir, porque justamente vai aguardar. Ora, a partir do momento que você teria hipóteses fora desse circuito mais seguro, estável, porque uma coisa é dizer assim, né? Quando, tratando de exibição de documento, cabe agravo. Tratou de exibição, cabe agravo. Ok? Agora, quando intervenção de terceiros, vamos fazer, vai caber agravo. Agora, quando, então preclui se não tiver uma decisão, ok. Mas quando eu estou na hipótese que eu sustentei, e esse, eu acho, pela oportunidade que vocês estão me dando, é uma possibilidade de eu introduzir um fundamento mais forte ainda quando eu coloquei aquilo naquele trabalho, nos 2 trabalhos que eu publiquei, que foi o seguinte, quando nós estamos falando de taxatividade, significa a hipótese expressamente prevista em lei para cabimento. Ok. No entanto, é isso, ok. Quando eu usei taxatividade, eu quis dizer que tem taxatividade sim. Porém, essa taxatividade, porque está enumerado, o código diz. E ele diz assim, e outras hipóteses previstas em lei. Então é outra hipótese prevista em lei. Então é taxatividade. No entanto, o que eu sustentei é que a taxatividade, eu não chamei, por favor, de taxatividade mitigada. Sim, eu chamei de taxatividade fraca. Eu até quando escrevi isso, alguns amigos meus, mais íntimos, brincavam comigo assim, William, isso aí é que nem mulher, está mais ou menos grávida. Aí eu falei, gente, vamos ser coerentes aqui com todos. É o seguinte, vamos ser equilibrados. Essa situação não é uma hipótese de mais ou menos, ou seja, o que é. É o seguinte, a taxatividade, ela importa numa circunstância de estar prevista em lei. Quando esta lei traz uma hipótese fática, clara, ela pode dar preclusão. Por quê? Porque a parte tem uma clareza e nesta clareza ela não pode justificar uma erronia para dizer que não tem preclusão. Ponto 1. Ponto 2. Agora, quando a legislação, para casos complexos, ela estabelece uma previsão geral, uma norma de conteúdo vago, que é, quando houver dano irreparável, difícil reparação, ou seja, quando houver lesão ou ameaça a direito, esta opção é uma opção que depende da hipótese concreta. Então, eu não posso, neste caso, ter preclusão. Porque, para esses casos, o que eu defendia é, cabe a apelação, salvo se o recorrente demonstrar o risco de inutilidade. Ele tem o ônus da demonstração. E o tribunal tem que continuar negando, se não tem esta urgência, justamente por quê? Para não quebrar o sistema. Porque senão acontece o que aconteceu no agravo, que foi o que você disse. O tribunal, já que eu estou olhando, deixa eu já julgar. E ele estraga o sistema. Por quê? Porque quando as pessoas sabem que o recurso delas vai ser denegado, num primeiro momento elas tentam, depois elas começam a não mais recorrer naqueles casos. E esta é a cultura. Porque eu tenho que demonstrar o risco de perecimento. E eu dou o exemplo. Se eu tenho uma perícia indeferida, essa perícia pode ser feita depois? Ótimo. Tem que caber o quê? Apelação. Agora, de repente, no curso do processo,
vem uma desapropriação e o imóvel vai ser demolido. Tem ou não tem que imediatamente a matéria ser apreciada por fato novo? Claro que tem. Por quê? Porque eu vou ter a inutilidade. Olha, a mesma perícia indeferida tem uma hipótese que ela é plenamente possível e tem uma outra hipótese que não. E assim mesmo vai depender dos elementos fáticos e probatórios para que o tribunal reconheça ou não o estado de risco. Ou seja, o que eu quis dizer, taxatividade fraca não é ausência de taxatividade, é que o legislador, na condição de previsão normativa, ele não traz um dado tão seguro e não pode colocar o recorrente num estado de risco. Portanto, nesses casos, não pode ter preclusão. Aliás, Fernanda, concluo com isso essa parte. Então, um ponto que é muito interessante. Eu cheguei a uma conclusão que eu ainda preciso testar isso melhor. Mas é o seguinte, se uma parte defende que o recurso de apelação é inútil, o que adianta a preclusão se ela mesmo está dizendo que é inútil? Tentando explicar. Se ela acha que é inútil agora, mas ela não recorre, e o que ela achou está certo, porque quando ela tiver apelação, já não tem mais incompetência relativa. Ela deixa para apelação. Quando ela fizer a apelação, algum tribunal vai aceitar isso para anular o processo todo? Não vai. O que ela fez com o recurso dela? Ela tornou inútil. Então, toda vez que eu tiver uma situação verdadeira de inutilidade, se eu deixar para o final, não é preclusão que matou, é a perda do objeto. Sim. Então, e isso ficou bem claro no seu artigo, no texto publicado no livro. A questão aqui gerou toda em torno da inutilidade da recorribilidade da decisão na apelação. Se lá perdeu o objeto, o que eu vou fazer? Eu preciso de algo para fazer agora, para recorrer agora. E isso em 2016, e naquele momento em que estava começando a discussão e começando os primeiros casos. E o que eu queria era uma pauta, eu pretendia expor, na minha teoria, uma pauta minimamente estável para recorrente saber qual é o fundamento que ele tem que ter para tentar obter uma apreciação, ou falar, eu não vou nessa porque eu vou me dar mal. Ou o tribunal também julgar, porque é bom lembrar o que estava acontecendo em 2016 e 2017. Quase todos os tribunais do país negavam agravo de instrumento dizendo que ele não cabia. E não acolhiam mandado de segurança dizendo que ele não era remédio adequado. Em outras palavras, nós só tínhamos o quê? A apelação, como os tribunais dissessem assim, amigão, é o seguinte, vai falar com o legislador, ele disse que cabia apelação. Então, não é um mundo perfeito de laboratório em que mandados de segurança resolviam tudo. Não é um mundo perfeito que dizia que vamos resolver aqui de outra maneira com interpretação peculiar. Por quê? Porque os casos estávamos num sistema de caos. E o sistema de caos não era um caos pelo deferimento, era um caos pelo indeferimento. Então, é por isso que, inclusive em São Paulo, e eu fico muito feliz de poder dizer isso, é importante a gente dizer isso também, em outros tribunais, mas eu pesquisei São Paulo, então eu posso dizer de São Paulo, pelo menos 3 acórdãos em São Paulo acolheram a tese da visão prospectiva antes do STJ. Eles já tinham deferido um acórdão do desembargador Alexandre Lazzarini e um outro acórdão do desembargador José Maria. Eles diziam exatamente sobre a posição da visão prospectiva, dizendo que não poderia caber mandado de segurança, enfim, tudo que a gente está comentando aqui agora. Mas era um acolhimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, já pontual, mas já acontecendo, dizendo, nós não podemos ficar nessa situação de não aconhecer agravo porque não cabe e não admitir mandado de segurança porque não é previsto no sistema. Quer dizer, então, era o que nós vivíamos. Então, o que o STJ fez, com muita polêmica, com muito debate, foi acolher uma posição que traria, e eu posso homenagear mais uma processualista aqui, é o seguinte, eu participei de outra banca, com uma processualista, a professora Fernanda Pantoja, e ela trouxe um dado que eu gosto de dizer, porque foi ela que trouxe esse dado, que me chamou muito a atenção. Porque uma das preocupações que eu tinha, aí já é uma preocupação, não é só uma questão de doutrina, mas de realmente consequência do sistema de justiça brasileiro. Que era o seguinte, será que vai estimular muito agravo?
Será que o sistema vai voltar ao caos? Porque era o que eu ouvia também. E sabe Era a maior crítica, né? Exatamente. E sabe o que ela disse? Ela fez uma análise verificando no PPGD, lá no Rio de Janeiro, no pós-graduação. Eles fizeram uma pesquisa dos dados do CNJ de 2015, que não tinha, portanto, ainda a vigência do CPC, 2016, 2017 e 2018. E sabe o que ela disse? Os números de agravo não tiveram ampliação depois do julgamento do STJ que foi dado. Não houve ampliação, pelo menos foi o que ela levantou num primeiro momento. Não houve uma ampliação drástica dos números. Então, o que prova também que houve uma racionalização. Porque eu volto a dizer, gente, o que ia acontecer se coubesse mandado de segurança para todas as hipóteses? Ia virar um colapso no sistema. Então, como é que a gente pode entender o sistema normativo descomprometido com a teoria geral dos recursos, com todo respeito, na minha visão, e ao mesmo tempo num sistema de caos com um writ constitucional que não está previsto dentro da sistemática e inutilizando a apelação? Porque se eu impetrar mandado de segurança, a apelação não existiria mais. E o que é isso? Então, precisamos pensar num outro modelo? Podemos pensar. Mas, de fato, essa é a posição que me parece encontrar uma guarida, e com esse tipo de espírito, e ainda me parece com alguma perspectiva de recurso. E outro número que me chamou a atenção, Fernanda? Institucional, né? E teve um outro... E teve um outro número também que me chamou muito a atenção numa pesquisa, em que, no Tribunal de Justiça de São Paulo, numa das bancas também que eu examinei, essa agora na USP, a que defendia a tese, uma processualista também, recém-mestre, ela apresentou um número também muito curioso. Ela pediu para o Tribunal de Justiça, no final desse ano, de 2019 para 2020, ela pediu informações sobre o número de agravos e o número de apelações. Em São Paulo. E o número, eu vou falar aproximado, mas chamou muita atenção. Você tinha um número assim, 3, 4 vezes maior de apelações do que de agravos. Quando todo mundo pensa que todo recurso tem muito mais agravos do que uma apelação. Então a teoria seria que você teria mais agravos em processamento do que apelações. E não é isso. Agravos não são nem 1/3 do número de apelações. Então, tem alguma coisa que precisa ser estudada dentro desses números também, se a gente quiser falar desse tema. Excelente. Professor, nós estamos caminhando aqui para os minutinhos finais, mas teve uma outra questão que o professor colocou no seu livro que eu achei bem interessante, inclusive em homenagem aqui também a professoristas que estão sempre conosco, não só na FPPC, mas também aqui no Elas. O professor menciona as lições do professor Fred Didier e do Leonardo Carneiro da Cunha, sobre uma questão que eles mencionam na obra deles, que foi levantada pela Renata Cortes, que é integrante do nosso Elas, inclusive uma desde o início, ele está aqui conosco também, que é a seguinte: é extremamente pertinente, ainda mais com essa questão da decisão parcial de mérito, né? Teve uma decisão interlocutória não agravável, não prevista no rol do 1015 e nem em legislações esparsas. Após ela sobreveio uma decisão parcial de mérito. O que fazer? Recorro dela nessa decisão, quando eu recorrer dessa decisão parcial de mérito, ou recorro dessa interlocutória não agravável somente lá na frente, no recurso de apelação? Excelente questão. Lembrando que foram meus amigos, o Fred e o Leonardo, o Léo, que colocaram essa posição em primeiro lugar. A meu ver, a resposta, volto a dizer, qual é a premissa do recurso concedido? Eu preciso das decisões anteriores. Por exemplo, teve uma decisão de mérito que julgou, pode ser até absurdo, mas julgou de mérito parcial, uma decisão de mérito parcial, dizendo que era improcedente o pedido do autor. Porque ele era improcedente porque ele não provou o que alegava. Só que foi indeferida uma prova pericial que ele pediu.
E ele está esperando para apelar. A pergunta é, se desta decisão parcial de mérito ele tiver que agravar, mas ele não mudar a decisão anterior, como é que ele consegue fazer isso se ele precisa da perícia para justamente dizer que o juiz está errado ao fazer o que fez? Porque ele gerou o estado de incapacidade probatória e depois usou isso como fenômeno para aplicar o ônus da prova em relação ao requerente. Então é um exemplo típico que mostra que quando a decisão interlocutória cujo agravo é cabível tem como premissa as decisões anteriores proferidas, eu tenho que recorrer de todas, sob pena de, não conseguindo alterar as anteriores, não manter uma lógica procedimental para fins de acolhimento do recurso que eu sustento. E isso cria, cá entre nós, um estado de sofrimento gigantesco. Porque é o seguinte, sabe por que não gerou causa ainda? Porque os juízes não costumam dar decisões parciais de mérito. Porque o dia que começar a conceder, isso vai virar um caos. Por quê? Porque o advogado vai fazer o quê? Vai tentar recorrer das anteriores com medo de ter alguma matéria. E aí, com isso, nós vamos ter essa situação. Então, de novo, aqui, reprisando, minha cara, a posição é a seguinte. Neste caso, tem que caber o recurso, mas esse recurso à parte tem que trazer as demais matérias, com um grande problema. Se ele não trouxer, o recurso pode perder o objeto, porque ele não alterando... Ele até pode, para as outras hipóteses, isso é muito importante. Tem gente que diz assim, então ele perde o direito de recorrer geral. Eu não acho isso. Eu acho o seguinte, para aquela decisão de interlocutória, ele perde a condição de recorrer, porque se ele não recorreu das anteriores. Mas como as anteriores cabiam recorribilidade por exemplo, o deferimento de uma perícia, esta perícia poderia ser útil para a lógica da outra decisão? Também é. Então ele pode apelar. Ele pode apelar. A única coisa é que para a decisão interlocutória o tema feneceu, porque infelizmente ele não recorreu naquele momento. Em outras palavras, é uma recorribilidade das interlocutórias anteriores subsidiária para garantir o recurso daquele. Mas se não houver isso, na minha opinião, não tem preclusão. Para mim, só tem preclusão no Brasil das decisões literalmente estabelecidas no artigo 1015 ou em lei esparsa e ponto. Sob pena de nós levarmos um terrorismo preclusivo para o sistema recursal brasileiro. O que colide, inclusive, com o princípio da cooperação, porque se o sistema não trouxe um sistema lógico, ele não pode imputar à advocacia, ao Ministério Público, às procuradorias, a responsabilidade pelo sistema. O que nós temos que ter é um sistema de recorribilidade. Ponto número 1. E sistema preclusivo é gravíssimo. E ele não pode ser utilizado como argumento ad terrorem para impedir o direito de recurso. Essa seria a minha posição. Perfeito, professor. Professor, temos acho que um pouquinho mais de um minuto. Quero agradecer mais uma vez sua participação, seus ensinamentos. É sempre muito bom ouvi-lo, professor. Agradeço imensamente. Agradeço muito a todos que passaram, Lúcia aqui. Agradeço todos e todas que estiveram aqui conosco. Foi uma alegria. Vou lhe passar a palavra, professor, para as suas considerações finais e faremos aqui o encerramento. Mais uma vez, muito obrigada. Fernanda Zambrotta, eu agradeço muito a iniciativa, a tua iniciativa. Admiro muito todo o trabalho de vocês, teu trabalho, o trabalho das demais processualistas. Cumprimento aqui vários colegas que eu vi passar por aqui muito rapidamente, é difícil a gente controlar, mas teve professores da PUC que já foram da minha equipe, como a Sabrina Berardoco. Tem também um amigo meu, o Molica, estimado processualista também, e tantos outros que passaram por aqui, alunos da PUC, alunos do mestrado, enfim, seria injusto eu ficar citando, porque eu não vou conseguir citar todos. Mas eu só quero dizer assim, primeiro, muito obrigado, acredito muito em debates francos, abertos de ideias, acho que nós não podemos ser defensores absolutos. Quem está certo? Às vezes você não está certo, às vezes você está oportuno para um momento histórico importante, para uma definição de equilíbrio. O próprio acórdão da ministra Fátima, relatado pela Fátima Nancy Andrighi, ela disse que, diante das teses, todas as teses são muito respeitáveis, estando diante de uma autêntica decisão, filosófica até. Porém, nós precisamos ter um equilíbrio, e com isso, uma escolha de um sistema que traga menos problemas. E por isso,
houve essa posição. Acho que esse debate é muito útil, muito efetivo e espero poder estar em outras oportunidades com vocês, porque assim nós vamos